Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bianca Jennifer, terapeuta e fundadora da Bianca Jennifer Terapias, e estou aqui para realizar uma leitura intuitiva. Nossa leitura intuitiva de hoje vai falar sobre a área de família. Eu decidi aí segmentar, ao invés de trazer as duas informações de uma vez, como eu estava fazendo, eu vou trazer agora por áreas, que são as áreas que eu trabalho em setting terapêutico. Eu sou terapeuta energética e espiritual, psicanalista, espiritualista, trabalho também com outras técnicas. Para saber mais sobre o meu trabalho, eu deixo todos eles descritos aqui abaixo. Você está convidado a participar, a me contratar. Aqui embaixo tem o link do meu Instagram, também tem aqui na minha tela. Você pode estar entrando em contato comigo de fácil acesso pelo Instagram. E caso você não tenha Instagram, você pode me mandar um e-mail, né? E aí eu vou estar te atendendo ali de forma rápida. Estou com uma agenda aberta, ainda tenho horários, estou aceitando novos clientes. E é isso, vamos trabalhar, né? Bom, vamos hoje falar aqui sobre família. Sou cartomante, sou taróloga, e essas leituras aqui eu trago de formas intuitivas. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é escolher uma opção. Então eu vou sortear aqui 3 opções. Dessas 3 opções você escolhe uma, e eu vou pedir para você escolher só uma, não escolher 3 diferentes. Ou uma ou 2, tá? Porque é a forma como eu trabalho, né? Como a gente vai estar falando de família, as egrégoras podem estar muito separadas aqui. Então eu vou pedir para você escolher uma opção, e dentro dessa opção que você escolher, vá pegando o que faz sentido para você, porque essa leitura ela vai funcionar para as pessoas que acessarem a ela. Então é uma leitura coletiva, ela não está só direcionada para a sua vida, para o seu campo. Então vai pegando o que faz sentido para você, e o que não fizer você solta, que pode ser alguma informação específica para alguém que vai vir assistir o vídeo, tá bom? Bianca, quero uma consulta na minha energia. Tem minhas informações aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo para me contratar ou para tirar alguma dúvida, tá bom? Para saber mais também. Desejo uma boa leitura, uma boa orientação, né? Que é o que as cartas do tarô trazem pra gente. Trazem o que tá na energia, no invisível, mensagens da nossa espiritualidade. Hoje o assunto é um assunto, né, que muito importante, muito delicado, que é a nossa família, né, que é o nosso berço ali, que é a nossa estrutura primária, né, dentro dessa encarnação. Então eu vou estar começando aqui a sortear. Eu peço que você se abra para ouvir essa leitura com carinho, com amorosidade, né? Às vezes é difícil, principalmente porque os nossos maiores desafios são geralmente dentro da nossa família, né? Mas busque aí uma calma, uma paz aí no seu dia. Se precisar, toma um chazinho antes de começar a assistir esse vídeo, né? E é isso, vamos lá. Seja respeitável aqui nos comentários. Lembre-se que eu sou uma pessoa, todo mundo que tá aqui também é uma pessoa, né? A gente merece respeito. Eu tô começando aqui a sortear os números, já saíram 2. Ó. Saíram 2, só que isso vai valer só um, porque saiu um de cabeça para baixo aqui. Vamos lá. Tem mais gente querendo. É assim. Vão chegar pessoas nesse vídeo. Vão chegar pessoas nesse vídeo que tem sintonia com mais leitura, com outras energias, mas hoje a gente vai trazer só 3, tá bom? Deixa eu ver se essa aqui ficou de cabeça pra cima. Ficou, mas é o livro. Tá um pouco nebuloso isso aqui hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E eram poucas, tô vendo aqui, que eram poucas cartas que estavam de cabeça pra baixo, mas saíram algumas aqui. Ó, eu vou aceitar do jeito que caiu, é o que tá vindo pra mim, tá? Mas vamos lá. Primeira carta que caiu, caíram 2 juntas. Foi a torre em pé com o chicote para baixo. Torre em pé com o chicote para baixo. Vai ser a nossa primeira opção aí, tá? Essas 2 juntas aqui. Torre em pé, chicote de cabeça para baixo. A gente vai estar entendendo na medida que a leitura for sendo feita. Essa é a primeira opção.
tá? Então se ficar difícil pelo arquétipo, que são 2 cartas juntas, você vai para a primeira opção. Segunda opção é livro de cabeça para baixo e o que estava no oculto, a nuvem de cabeça para cima. Livro de cabeça para baixo, a nuvem de cabeça para cima. Segunda opção. Terceira opção, nós temos o caminho. O caminho. Então eu vou tirar uma foto depois aqui, direitinho para vocês poderem escolher lá na capa, tá? Essas opções. Então já escolhi a sua opção, primeira, segunda e terceira opção. Eu vou começar então agora com a primeira opção e vou trazer aqui tarô de prisma. Primeira opção, tarô de prisma. Área da família. Área da família. Vamos lá. Aqui veio coragem. Coragem. Primeira opção. Chicote de cabeça para baixo. E a torre de cabeça para cima. Tô sorteando aqui, embaralhando as cartas. O cachorro não para de latir. Vamos lá. Começando aqui a tirar as cartas, tá? A justiça. O mágico de cabeça para baixo, o 8 de espadas. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, vou levando a vida. Pela velha estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer. Olha, vamos lá para sua leitura então. O que nós temos aqui? Regendo a sua leitura, na área da família, primeira opção, nós temos o 9 de espadas, né? Olha bem para essa figura. É uma criança que está de frente para um monstro. E esse monstro está gritando na cara dela e ela está paralisada ali. Está se sentindo acuada, está se sentindo em perigo, né? Então aqui já no seu arquétipo, nesse arquétipo aqui do chicote de cabeça para baixo e a torre você pode pensar no isolamento, a torre você pode pensar em Rapunzel, né? A história de Rapunzel que estava presa na torre, né? Então, e o chicote de cabeça para baixo é esse poder pessoal neutralizado aqui. Então, compara esses 2 arquétipos aqui com essas duas, né? Esses 2 arquétipos aqui. É muito parecido. Ela está desprotegida e está em perigo. É a sensação que eu tenho aqui. O que isso tem a ver com a família, né? Tá dentro desse seu campo, para você que tirou a primeira opção, tá dentro dessa sua energia. Vai vendo se faz sentido para você, tá bom? Aqui nós temos, no início da carta, uma energia. É como se existisse aqui, nessa carta da justiça, um corte nessa situação. Eu sinto muito que existe um corte nessa situação, como se você tivesse sido resgatado, né? Pode ter sido energeticamente, espiritualmente. Só que o que eu vejo aqui é que mesmo você tendo sido resgatado dessa situação familiar, você não está conseguindo lidar muito bem com o que você sente, né? Então vamos dizer que você estava essa leitura é bem séria. Se você não está se identificando com essa leitura, por favor, já para de assistir, porque aqui eu tô pegando uma pessoa que tá com um problema sério. E se a gente tá falando com alguém que tá com um problema sério,
e você não está, então deixa a pessoa assistir a leitura em paz, sem comentários ofensivos, tá bom? Sem você achar que é para você. Se não faz sentido para você, sua vida tá boa, então passa a bola, hoje não foi para você, né? Vamos deixar aí para você assistir uma outra leitura, tá? Agora, se eu tô falando com você, eu posso estar falando para pessoas aqui que passaram por situações muito abusivas, seja no trabalho, a gente está falando de família, mas você pode trabalhar com a família, por exemplo, seja dentro de casa, né, em alguma relação afetiva ali, às vezes um relacionamento abusivo. E a justiça divina fez um corte dessa situação. Você pode ter se separado, você pode ter pedido demissão, se desvinculado daquele círculo, né, daquele ambiente nocivo. Às vezes você foi acolhido por um outro parente, né, numa outra casa, você conseguiu ajuda, às vezes de um amigo, né, não sei. Mas aqui pode ser para várias pessoas, só que internamente você se sente muito triste com essa situação. Aqui com o 8 de espadas. Muito triste. E ao mesmo tempo você está sentindo uma dor, com esse círculo que fechou, porque a sensação que eu tenho é que você queria que tivesse sido diferente. Pode ser que eu esteja falando para pessoas que passaram por essa finalização de ciclo aqui, só que não queriam ter finalizado. Não porque estava doendo, é claro que você queria acabar com a dor, mas aqui parecia que vocês ainda tinham muito amor, muito apego por aquela situação. Então, às vezes, você gostava daquele trabalho, você amava aquelas pessoas, só que aquele contexto estava te gerando mal. Você queria que desse certo, mas era só você. É a sensação que eu tenho, era você que queria que desse certo. O outro lado não estava respondendo, estava te machucando. E aqui tá doendo muito para vocês aqui, essa separação. E eu vejo aqui, na sua energia, um processo mais de você se ir para dentro, né? Se acolher, entender o que aconteceu. Tem um processo aqui de aprendizado mais interno, de você se acolher nesse momento, porque o que eu vejo é que esse afastamento, ele aos poucos vai mostrar por que aconteceu, você vai sentir, porque se aquele lugar estava te fazendo mal, na medida que você vai ficando afastado desse ambiente, você vai sentindo os benefícios de estar afastado, por mais que você não queira e não consiga entender a situação e sentir, mas eu vejo que isso vai ficar muito nítido, muito claro para você, sabe? Com o tempo e com a distância vai fazer sentido tudo o que aconteceu e você vai conseguir soltar. Você mesmo, né? Você mesma, com o passar do tempo, vai entender que aquilo realmente não estava te fazendo bem. Porque quando a gente está numa situação assim, a gente não enxerga o outro. A gente não enxerga o mal que o outro faz pra gente, que a gente ama, a gente não consegue ver. É muito difícil. Mas quando a gente vai, sai de um ambiente nocivo e vai para um ambiente mais saudável, e a gente vai percebendo, a gente vai afastando e vai percebendo, nossa, ele fazia isso comigo, nossa, ela fazia isso comigo e eu não percebia. E aí você vai soltando, eu realmente não quero voltar para aquela situação. Aí você vai pegando esse apego, né, e vai jogando fora. Que é o que essa carta aqui está representando, esses 5 de cálices. E daí, parece que existe uma esperança com esse ás de espadas, no sentido de você renova uma esperança no seu mental de que é possível ter uma vida diferente da que você levava. Talvez por muito tempo você entendia que era aquela vida que você podia ter. Só que aqui tá de cabeça para baixo ainda, né? Porque assim, primeiro chega no emocional aqui com esse ás de cálices, tá vendo que tá bem bonito aqui, esse ás de cálice, só que ainda é meio frio. Você percebe que essa situação tá toda no gelo, né? Esse arquétipo tá todo no gelo, e aqui vem essa renovação, primeiro no emocional, só que aqui no mental, existe uma esperança, é o que eu sinto, a esperança aparece, só que ainda tá no gelo. Você vai primeiro libertando o emocional, para daí ter uma esperança de que é possível ter um relacionamento diferente aqui. E o que é um relacionamento diferente? É um relacionamento onde você não se sente preso e nem podado. Onde a pessoa com quem você se relaciona não é alguém que te dá medo,
É alguém que te acolhe. Não é alguém que te assusta. Não é alguém que você paralisa perto. Não é alguém que quando você quer fazer uma coisa sua ou escutar algo seu, você precisa diminuir o volume, colocar um fone de ouvido porque você tem medo do que aquela pessoa vai pensar de você quando você está assistindo, o que ela vai pensar do que você está fazendo, você tem medo dela te agredir, dela te podar, dela te proibir de fazer as coisas, dela te expulsar de casa, dela cortar o seu dinheiro, dela te deixar sem nada. Aí vai adaptando a sua realidade. Então aqui, para muitos, vocês confundem até respeito com medo. Amor com medo. Isso não é amor. Isso é medo. Isso é medo. E aqui, a mensagem da sua espiritualidade, nós temos o 2 de pentáculos, 2 de ouro de cabeça para baixo. Não está tendo equilíbrio nessa situação. Essa situação não tem equilíbrio, né? Temos o 2 de espadas, vocês ainda estão muito fechados para essa nova realidade. E nós temos o rei, o cavaleiro de espadas também de cabeça para baixo. O que eu sinto aqui? Esse cavaleiro de espadas, ele faz parte de você brigar com o monstro, ó. Tá vendo? Que tem na mesma figura que a gente tem essa criança aqui paralisada, é a mesma posição, só que um tá enfrentando o monstro e o outro não. Aqui vocês não estão querendo brigar. Vocês não querem brigar com essas pessoas. Vocês não querem confusão aqui, ó. Esse é o 2 de espadas. Parece que aqui vocês não querem, a solução para vocês não é brigar. Na verdade, vocês se afastaram, né? E isso também é amor. Vocês não querem brigar com essas pessoas. Vocês não querem se vingar delas. Vocês querem curar uma dor. Só que aqui, ó, tá de cabeça para baixo, esse equilíbrio. Porque não quer dizer que você não sinta raiva dessa situação. Só que o que eu vejo aqui, né? Vocês ainda estão tomando desse veneno aqui com essa carta da justiça. Então percebe que essa situação era muito nociva para vocês, só que vocês não enxergavam assim e ainda não conseguem enxergar. Por quê? Ó? Olha essa carta da justiça. Tá vendo que existe uma cobra? E essa cobra picou esse dedo e aí tem veneno entrando? Esse aqui é você da mão e essa aqui cobra era a situação que você estava. A justiça divina cortou esse vínculo, só que a cobra ainda está aqui no seu dedo e o veneno ainda está passando, entendeu? Então eu sinto que aqui é um processo de você se desintoxicar, né? Tirar ainda essa cobra que está na ponta do dedo, curar o seu corpo, para daí vir a solução. Aqui é um processo que vai ser um pouco mais demorado. É um processo mais demorado. Vocês estão num processo um pouco mais lento aqui, tá? Mas assim, coragem. Aqui é coragem. Coragem para passar por tudo isso. Eu sei que tá difícil, mas assim, quando esse veneno passar, essa renovação emocional chegar, vocês vão sentir uma esperança aí de que é possível algo diferente, tá? Para alguns vai ser mais rápido, para outros mais devagar, mas é o apego, né? O apego não quer ir embora, te acho, ele tem que querer. Aqui é isso, gente. É isso, tá? Desejo uma boa sorte. Se precisar de mim, né, no meu acompanhamento terapêutico, eu estou disponível, eu posso te ajudar, tá bom? Pode marcar uma consulta para a gente fazer aí uma conversa inicial, ver o que você precisa, né, como que eu posso estar te ajudando. Tem mais informações minhas lá no Instagram. Você pode entrar em contato comigo que eu também converso com você sobre como eu posso estar te ajudando, tá bom? Bom, para você que escolheu a primeira opção, família, essa foi a sua leitura, tá? E agora nós vamos se você gostou, deixa sua curtida, ajuda muito aqui com o canal, eu agradeço, tá bom?
Vamos agora para a segunda leitura. 19. Deixa eu marcar só o tempo aqui. Para você que tirou a segunda opção, a carta da nuvem, em pé com o livro de cabeça para baixo. O livro de cabeça para baixo, a carta da nuvem estava no oculto, tá? Eu vou trazer aqui a sua mensagem com o tarô Buffy, o Caçador de Vampiros. Buffy, o Caçador de Vampiros. Vou beber um pouco mais de água. Já vai se concentrando, você da segunda opção. Se você foi muito curioso e assistiu a opção passada, vai soltando a primeira opção. Tem gente que é assim, né? Vamos lá. Desejo uma boa sorte, uma boa leitura. O que está acontecendo nessa situação? Vamos ver aqui. Área de família, primeira opção. Lembre-se de ver se faz sentido para você. Se não fizer, você já para de assistir. Não fica se torturando, pelo amor de Deus. E se fizer muito sentido para você, deixa sua contribuição, seu like. Me ajuda bastante aqui no trabalho. Vamos lá. Cartas saltadas. Tá vindo música, vamos lá. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu finjo ter paciência. Tum, tum, tum. O mundo vai ficando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta para perceber? Será que temos todo este tempo para perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu finjo ter paciência. Vamos lá? Quem está regendo aqui a carta de vocês, a leitura de vocês, é o 9 de cálices. Uma pessoa que quer se divertir, uma pessoa que quer se sentir satisfeita, uma pessoa que quer sair para dançar, quer sair para beber, quer sair para conhecer pessoas, quer entrar num universo social aí bem ativo. Você quer viver, você quer sentir prazer, você quer experienciar. E aqui o que eu vejo? Um 10 de cálices, né? Que a sua satisfação, saíram as melhores cartas aqui de realização, de satisfação. A 9 e a 10. O seu sonho é você ficar bem. E aqui você não precisa tá bem numa família convencional, pai, mãe, filho, marido, mulher, criança, cachorro, gato, casa. Aqui é você com o seu sonho. Você nesse momento está se priorizando. Só que não é algo que você aceita. Você não está aceitando quem você é. É assim, se você não aceita que, por exemplo, você não quer ter filhos, se você não aceita que você não quer casar, se você não aceita que você não quer tudo isso que eu falei lá no início, que é o que geralmente vem com essa carta de 10 de cálices, aqui você tá sozinha nesse 10 de cálices.
Você não precisa de outra pessoa aqui. Ah, Bianca, mas isso não existe. Quem é que fica feliz sozinho? Então, mas aqui os seus sonhos não tem a ver com outras pessoas. Tem gente que sonha em ser mãe, ser pai, em ter uma família, em casar. Aqui eu tô falando para pessoas que não têm esse sonho. Só que vocês não aceitam isso. Aí vocês ficam parados nesse 9 de cálices aqui. Vocês não aceitam fazer só por vocês. Sabe? Não aceitam. Não quer dizer que você não vá ter essas coisas. Só quer dizer que isso não é uma preferência na sua vida e é difícil para você aceitar. Com esses 6 destacas aqui, ó, isso é muito condenado. Né? E a gente tá falando de família aqui. Por que que você não aceita? E aí vem o hierofante aqui. Por que que você não aceita isso? Você tem medo de ficar sozinho? Né? Qual que é o problema que acontece no seu sistema que você não quer isso? Tem alguma coisa aí no seu sistema onde aparece aqui muita solidão nessa imagem, né? E aqui existe muitos livros, né? Muito conhecimento, uma busca. Qual que é o problema de você não ter esses sonhos? E existe aqui um desequilíbrio muito grande, eu vejo aqui, entre o que você quer e o que você aprendeu que é o certo. Né? E aqui a gente entra na questão de família mesmo, né? Às vezes você tem irmãos, irmãs casados, com filhos. Às vezes você entende que você precisa ficar à disposição da família para cuidar, para amar, que você é o responsável. Muitas pessoas acabam trocando aí o papel com os pais, né? Então você é filho, mas você acredita que você precisa cuidar dos seus pais. E aí você não se permite viver a sua própria vida pensando que lá na frente você vai ter que cuidar dos seus pais. E eles nem cuidam da previdência, por exemplo. Pode acontecer. Que você saiu do papel de filho e está no papel de pai e de mãe. Então eu tô falando para pessoas que estão em dor, que não aceitam o que elas querem. Então é difícil para você aceitar. Eu quero ficar sozinho, eu não quero cuidar de pessoas, eu não quero cuidar de bicho, não quero ter filho, eu quero fazer o que eu quero. Se uma hora eu quiser fazer alguma coisa, eu faço, senão eu não faço. Só que aqui é difícil, porque vem um peso de uma obrigação, não de uma responsabilidade, uma obrigação. Vocês estão se sentindo obrigados. E isso gera no sistema de vocês muita revolta. Olha essa carta aqui, ele saiu pichando, né? Vandalizando. Isso causa uma revolta muito grande. Por que que eu tenho que fazer isso? Vocês não conseguem se conectar de forma genuína com as situações, porque vocês estão revoltados por causa da obrigação de fazer. E isso exige uma renovação na sua ação. Então, assim, para muitos de vocês, sabe, eu nem vou falar, eu vou primeiro trazer a orientação da sua espiritualidade, porque para não causar mais dor, porque eu sinto que esse processo ele tá bem complicado, né? A sua espiritualidade trouxe aqui o 10 de estacas, junto com a rainha de pentáculos e o pajem de estacas aqui, e o pajem de estacas na sequência aqui. O que que eu vejo nessa situação? O que que a sua espiritualidade está falando? Parece que aqui você vai ter que acabar com um monstro por vez. Um monstro por vez. Então, parece que para você alcançar esse equilíbrio e se libertar, você realmente vai precisar fazer esse 9 de cálices aqui. É você começar a fazer o que você quer. Mas eu vejo que vai ser uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Aqui, ó, né? Tá vendo essa solidão? Ela parece um ponto de metrô, né?
E aqui nessa rainha de pentáculos, ela tá dentro do metrô, tá vendo? Então ela aqui tá em ação. Essa rainha de pentáculos é aquela que atrai a própria materialização, o que que você quer. E parece que na medida em que você for para a vida e ir fazendo o que você quer, aos poucos, não precisa ser de uma vez, que aí dói menos, entende? E é mais saudável para o seu sistema. Na medida em que você for fazendo uma coisa de cada vez o que você quer, você aqui vai aprendendo, né? Eu sinto que é aprendendo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Aí vocês veem se faz sentido pra vocês. Mas com essa carta, o que que eu sinto? Que vocês vão começando a enxergar a vida com a realidade. Então, assim, tem uma hora que vocês vão chegar e quando esse dia chegar, vocês vão lembrar de mim, eu acho. Ou do que eu falei. Talvez não de mim, mas do que eu falei. Em algum momento você vai ver que você sacrificou os seus sonhos, os seus desejos, tudo que você queria por causa do outro, né? Em algum momento você vai ver que o outro tá cagando pra você. Não é que ele não te ame, é porque ele tá fazendo o que ele quer. Ele é livre pra fazer. Então, por exemplo, se os seus pais, se fizer sentido pra alguém aqui, tá? Se seus pais não cuidaram da previdência deles, eles fizeram o que eles queriam e você não pode fazer o que você quer com o seu dinheiro e com a sua vida? Entende? Em algum momento você vai entender que é assim. As pessoas estão fazendo o que elas querem. Por mais que elas estejam alienadas a alguma história, alguma situação, em algum momento você vai perceber aqui nesse cenário que você abriu mão de tudo que você queria pelo outro, e o outro está fazendo só o que ele quer. E isso vai te deixar mais consciente de que você é responsável pela sua felicidade, não pela felicidade do outro, porque o outro está cuidando da felicidade dele. Entendeu? Isso não tira a sua responsabilidade com o outro. Então, por exemplo, eu tenho um gato, eu preciso me alimentar esse gato, né? Então eu vou cuidar dele, é minha responsabilidade. Mas assim, eu sinto que vocês estão levando as coisas como obrigação, como se fosse a obrigação de vocês. E aqui eu vejo que vocês vão aprendendo a soltar a obrigação, entender o que é sua responsabilidade e o que não é sua responsabilidade. É o que eu vejo aqui. Esse equilíbrio ele vai precisar existir na prática. E vocês vão conseguindo equilibrar na medida em que vocês vão fazendo o que vocês querem. Um pouquinho de cada vez. Tá? Acabando com muitas das ilusões que vocês tinham no meio do caminho, né? E é isso, gente. Essa foi a leitura de vocês. Um pouco delicado, né? Tem muitas crenças sociais envolvidas nessa situação. Tá vendo que aqui saiu o arquétipo do livro de cabeça para baixo? Tá faltando um autoconhecimento aí. E as nuvens, tá muito enevoado. Tá muito nevoado, assim. Tem muita cobrança social dentro de algumas coisas injustas aqui. É como a sociedade, ela reforça essas crenças. Só que são crenças, obrigações. Então, quando um sistema ele é desequilibrado, e tem pessoas que se beneficiam desse desequilíbrio, ou acaba que é um sistema doente, né? Ele vai retroalimentando esse desequilíbrio. Ele não é feito para melhorar, ele é feito para continuar onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre.
E quando é igual, por exemplo, a nossa sociedade que fica realimentando o incentivo da mulher. Eu só para dar um exemplo para vocês. O incentivo da mulher é cuidar das coisas. Entende? É assim que eu sinto aqui. Tem uma força estrutural muito grande para você ficar nessa situação onde você faz tudo pelo outro e para você nada, sabe? Você está muito na obrigação aqui, uma obrigação que não é verdadeira, não é real, é uma obrigação social que não existe, foi inventada para que as pessoas ficassem do jeito que elas querem ficar. É um pouco complicado aqui, tá? Bianca, não entendi muito bem, tá? Talvez seja necessário você investigar mais a fundo a sua situação. Como que a gente faz isso? Em análise. Como que é a análise? Toda semana você vai no encontro comigo, 1 hora por dia, online, te atendo aqui no Brasil, fora, a gente só precisa achar um horário bom. Você faz a contratação e aí a gente vai desvendando esse livro aqui, né? Se em algum momento precisar de alguma técnica energética, eu tenho as técnicas energéticas e eu vou te direcionando aonde você precisa estar trabalhando. Mas aqui é uma situação que pode ser muito única para cada um. Você tem uma vida, a outra pessoa tem outra. Então precisa ser mais delicado aqui, o cuidado mais delicado, tá bom? Para você que escolheu a segunda opção, essa foi sua leitura. Eu espero que você tenha gostado e tenha acrescentado de alguma forma na sua vida. Eu sei que é um pouquinho delicado demais, né? Mas é o que é. E se você gostou, deixa sua contribuição, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Tem mais vídeos que vocês podem estar acessando aqui na playlist, tá? Aqui embaixo e na playlist do programa Fala Comum. E agora eu vou para a segunda opção. Vamos lá, terceira opção, na verdade. Vou beber mais água. Terceira opção, tarô de Marselha. Aqui quem tirou a carta do caminho, tarô de Marselha, carta do caminho. Vamos lá? Família, carta do caminho. Eu vi esse número ontem. Eram 22 horas e 22 minutos. Eu vi esse número ontem. Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, o que de cima sobe e o de baixo desce. E o motivo todo mundo já conhece, o que de cima sobe e o de baixo desce. Bom, xibom, xibom, bom, bom. 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 Mas eu só quero educar meus filhos, torná-los cidadão de muita dignidade. Eu quero viver bem, quero me alimentar com a grana que eu ganho. Eita, mas saiu carta, viu? Então vamos lá. Você que tirou a carta 22, arquétipo dos caminhos, o que nós temos aqui? Regendo a sua leitura, na área de família, nós temos a morte. Bianca, o que significa? Que alguma coisa chegou ao fim, mas foi de verdade. Não foi algo fracionado. A gente tem dificuldade, às vezes, de aceitar os ciclos da vida, no sentido de entender quando algo se finaliza. Mas às vezes é muito importante a gente saber quando alguma coisa finalizou. E seja lá o que aconteceu na sua vida, pensa aí. Acabou. Isso finalizou. Eu vejo aqui um 7 de copas, junto com o rei de espadas. 7 de copas junto com o rei de espadas.
né? Existe um processo onde você... Caramba, eu vejo aqui assim, existe uma pessoa na sua vida, uma de energia masculina, pode ser na sua família, tá? Pode ser um pai, pode ser uma mãe com uma energia masculina muito forte, uma esposa com uma energia masculina muito forte, né? Ou um marido aqui, ou o seu relacionamento afetivo, né? Mas existe aqui um avô, não sei, vai vendo dentro do seu contexto, um tio, que tinha uma energia muito mental, e que via em você uma fonte de coisas, assim, maravilhosas, porque você tem uma energia aqui muito criativa. Sabe como algumas pessoas olham para a natureza? Uma fonte de recursos. Então descobre o Brasil e rouba tudo que tem de bom, né? Rouba o pau-brasil, a cana-de-açúcar, explora a terra, planta, colhe, vende, desmata, faz o circo aqui. Pega o minério, explode bomba, pega tudo. E você, para essa pessoa, foi muito usada dessa forma. Essa pessoa te usou, ela via em você uma fonte de coisas maravilhosas, então você conseguia fazer muitas coisas. Ela acabava usando mais, abusando, né, da sua boa vontade, da sua produtividade, da sua vontade de agradar, essa situação toda, sabe? E aqui, o que eu vejo? Um 7 de espadas junto com 2 de paus. Em algum momento, você começou a perceber que não estava bom para o seu lado, porque essa pessoa, ela não te dava mais... Chegou um momento que ficou meio insuportável, que estava bem desequilibrada essa situação, só que você foi ficando mais na sua, né? Não foi uma coisa que veio de forma clara na sua mente, você não conseguia enxergar, mas você começou a sentir que você estava ficando mais triste, que você estava se isolando mais, que você estava ficando mais pensativa, sabe? Foi o seu próprio sistema que deu os primeiros sinais. E de algum modo você começou a perceber que aquilo não estava bom para você e começou a buscar uma outra alternativa com essa carta aqui do 2 de paus. Será que existe outra coisa para eu fazer? Será que existe? Então talvez você estava num trabalho com a família e não estava muito legal, você sempre fazia tudo, cuidava dos boletos, cuidava para pagar as coisas, e você via que não estava legal ali, você entregava muito mais, né, do que seus parceiros ali naquele contexto, e sempre era você que ficava com menos e as pessoas irresponsáveis saíam gastando, fazendo o que queria, mas era você que estava lá fazendo trabalho, sabe? Eu vejo que para muitos de vocês pode ter sido isso. E em relacionamento a mesma coisa. Será que existe outra forma de se relacionar? Porque tá tão ruim para mim, né? Tá tão desgastante. E você começou a buscar isso no mundo, uma alternativa. E aqui eu vejo que vocês conseguiram. Porque assim, a sua espiritualidade estava do seu lado, vendo o seu cansaço. E quando você se abriu a essa oportunidade, eles se mostraram presentes. Ó, a gente está aqui, a gente vai te ajudar, tem opção sim, né? Mas assim, você está bem cansado. Você precisou chegar na exaustão para perceber que precisava sair dessa situação. E agora vocês estão buscando um equilíbrio aqui com esse 2 de ouros. Vocês estão buscando esse equilíbrio. Só que assim, vocês ficaram muito tempo parados aqui. Então não é um equilíbrio fácil de encontrar, é um equilíbrio que vai dar trabalho, porque vocês aqui têm muita coisa para resolver. Água parada há muito tempo para tratar é um pouco mais complicado, né? Ficou muito tempo assim, agora é paciência, paciência para lidar com a situação. E aqui vem, junto com esse 2 de ouros, o diabo, né? Ao mesmo tempo que vem toda essa situação aqui para equilíbrio, vem uma raiva, vem uma frustração, vem uma raiva, uma indignação, porque você percebe tudo que aconteceu. E aqui não é fácil ver isso, né? Acende até uma tocha aqui, né?
Assim, ai, que raiva dessa situação, sabe? Vamos ver o que a sua equipe espiritual tem para falar disso. Aqui ela traz um Ás de Ouros. Na sequência, uma Rainha de Ouros. Vamos lá. Rainha de Ouros, Ás de Ouros, Rainha de Ouros. Muitos ouros, né? O que eu percebo aqui? Você iniciou uma transformação, esse ciclo aqui, ele te tirou de uma fase na matéria, que estava complicada. Então, se esse ciclo foi finalizado, você conseguiu sair de uma situação que não estava favorável para você materializar, para você conseguir dinheiro, para você conseguir fazer as coisas que você queria na matéria. E eu sinto que aqui com essa rainha de ouros, você se abriu para essa situação, só que você não tá muito feliz, né? Tá cansada, tá magoada, tá com raiva, tá pensando ainda em muitas coisas que aconteceram, mas aqui você já tá numa posição de rainha de ouros. Mudou muito aqui, você saiu dessa situação aqui de ser explorada. E você conseguiu mudar a fase, a frequência de continuar com mais do mesmo e passar para algo que seja digno para vocês, equilibrado para vocês, tá? Então, na sua energia agora, você já tá numa outra frequência, isso é ótimo, tá? Na sequência aqui, eles trazem o 9 de copas com o louco e o 6 de ouros, de cabeça para baixo. O que eu vejo? Em paralelo a essas duas informações, tem essa... Eu sinto que toda essa situação aqui do 2 de ouros com o diabo e o cansaço aqui... Ui? E o cansaço também, né? O cansaço aqui do lado. O que eu vejo? Que não tá sendo fácil passar por tudo isso. Não tá sendo fácil aceitar que você vai precisar recuperar o tempo perdido e que não tem muito o que fazer porque aconteceu, sabe? E aí você acaba tendo que apelar para algumas coisas que meio que te dopam, que é muito doloroso aceitar. É muito difícil que aceitar também pro seu ego. Que você passou por isso, que você estava lá sem ver, que você aceitou, que se você estava nessa situação você permitiu, e agora o que eu faço? Não tenho o que fazer, agora é recuperar no tempo, dar o tempo das coisas acontecerem aqui na matéria, é bem complicado. E aí vocês podem estar apelando para fugas mesmo, né? Foge para um seriado, foge para um álcool, foge para um convívio social, tá fugindo para alguma coisa. Você vai saber mais do que eu do que um cigarro, um remédio. Só que eu vejo que aqui, ao mesmo tempo que você tá fugindo, você também tá bem sóbrio. É muito estranho, né? Mas eu sinto que tem essa polaridade aqui. Porque aqui você tá se responsabilizando pela sua vida. E você se sente um louco. Desbravando a vida, saindo dessa situação, cheio de ferida, machucado, sem nada, nenhuma mala aqui, não tem nenhuma trouxa. Esse louco aqui não tá levando nada com ele, entendeu? Ele tá saindo no prejuízo, mas tá indo, buscando o que ele quer. E aqui nós temos o 6 de ouros de cabeça para baixo, né? E assim, vai levar um tempo aqui para você conseguir se reequilibrar. Vai levar um tempo, né? Porque assim, o que eu sinto? Que entre esse Ás de Ouros e essa Rainha de Ouros, né? Entre esse Ás de Ouros e essa Rainha de Ouros, existe um processo. Existe um processo de terminar de... Você tem pendências aí com o passado. Mágoas, ressentimentos, frustrações, precisa de um processo de perdão, de arrependimento, de cura. Tem um recheio ali. Existe uma necessidade de descansar também, depois de tanto tempo dando, né? Oferecendo e não recebendo em troca. Sabe? Ir para um movimento
de coisas que você gosta, que você gostaria de fazer. Existe um processo aqui de recuperação, de tratamento, de reequilíbrio. E não vai ser fácil, mas é o processo aqui de vocês. É o que essa outra opção aqui exige. Se vocês querem uma vida próspera, se vocês querem seguir a vida de vocês, vai precisar passar por essa fase. Né? Então a Terra, quando ela é muito usada por muito tempo, ela precisa descansar. Ela precisa descansar, ela precisa de reposição de nutrientes. Às vezes ela vai precisar de um outro tipo de cultivo, né? Para poder reequilibrar os nutrientes. E aí vocês vão acertando os passos, tá? É o que eu vejo aqui na leitura de família de vocês. É complicado, né, gente? Eu sei. Então, assim, se vocês não querem mais esse tipo de frequência na vida de vocês, que a gente não tem como mudar o outro. Essa pessoa aqui, que você sabe quem é, ela é assim. Mas você quer uma pessoa assim pra sua vida sempre? Você quer mais relacionamentos assim? Ou você quer alguma coisa diferente? E você tá buscando algo diferente, mas para você conseguir chegar lá, vai precisar aqui desse descanso, dessa pausa, dessa recuperação, de ter paciência no processo, de trabalhar essas mágoas, esses rancores, esse ódio, essa frustração, esse ressentimento, né? Mas aqui, ó. É algo muito possível na sua energia. Muito, muito possível, tá? Até acabei colocando o 6 de ouro de cabeça pra cima. É possível muito você encontrar essa troca mais justa aqui nos relacionamentos, tá? Familiares. Bianca, mas a minha família vai mudar? Ela vai melhorar? Ela vai me aceitar? Ela vai ser mais justa? Então, às vezes sim, às vezes não tem como saber. Mas você tá muito, se você tá se perguntando isso, você tá muito preocupado com o outro ainda aqui. E o outro, a gente não tem poder sobre o outro, a gente tem poder sobre a gente. Né? Tá bom? Essa foi sua leitura. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal e eu vejo vocês aí na próxima. Tá bom? Tchau, tchau.